Olá pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre figuras semelhantes. Eu vou dar a definição de figuras semelhantes, nós vamos fazer 4 exercícios. Eu vou mostrar para vocês aqui quais são os exercícios que nós vamos fazer. Esse aqui é o primeiro exercício, esse é o segundo exercício, esse é o terceiro exercício e esse aqui é o quarto exercício. Antes de falar sobre a definição de figuras semelhantes, eu coloquei aqui 2 exemplos, tá, de figuras, onde a gente observa, né, que elas têm o mesmo formato, né, essa aqui tem o mesmo formato dessa aqui, essa aqui tem o mesmo formato dessa aqui, porém, uma é maior e a outra é menor, né, tanto nessa como nessa. Então, a gente só pode comparar figuras semelhantes quando elas têm o mesmo formato. Então, vamos para a definição. Bem, figuras semelhantes são 2 figuras quando todos os ângulos correspondentes têm medidas iguais e quando todas as distâncias correspondentes são proporcionais. Ou seja, para que as figuras sejam semelhantes, elas têm que ter a mesma quantidade de lados. Tá? Então, a gente observa aqui, né, que essa figura aqui tem um lado AB, né, BD, DC e AC. Aqui é a mesma coisa, só que aqui, como o tamanho é diferente, aqui eu coloquei a linha, B', B', D', D', C' e a linha C', tá? Então, o vértice A, ele é correspondente ao vértice A', o B', C', D'. Então, o ângulo do vértice A, ele é correspondente ao ângulo do vértice A'. Para essa figura ser igual a essa, esses ângulos têm que ser igual. Então, por exemplo, isso aqui é 30, aqui tem que ser 30, tá? A mesma coisa no vértice B, o correspondente desse ângulo aqui é o B'. Então, se aqui for 70, aqui tem que ter 70. Todos os 4 ângulos têm que ter a mesma medida. E os lados, eles são proporcionais, tá? Então, a gente vai tirar a proporção, né, de cada lado para a gente ver se todos os lados têm a mesma proporção. Então, agora, nós vamos calcular a proporção de cada lado. Lembrando que proporção, ela é uma razão, né? Ou seja, ela é uma fração, né? Então, nós vamos tirar essa proporção de cada lado e observar se todas elas são iguais. Se elas forem iguais, significa dizer que a figura é semelhante. Se uma proporção ou mais de uma for diferente, significa dizer que as figuras não são semelhantes. Então, vamos lá. Então, aqui eu resolvi fazer a proporção, né, do segmento AB sobre a linha B'. Eu também poderia fazer aqui A', B' sobre AB, tanto faz. Então, você pode fazer desse sobre esse ou esse aqui sobre esse, tá? Então, vamos lá. O segmento AB é 6. Então, eu vou botar o 6 aqui. E o segmento A', B' é 3. Essa fração aqui dá para dividir por 3, né? Dá para a gente simplificar. Então, se a gente dividir por 3... vai dar 2 sobre 1. Agora, vamos para o lado BD, né? BD e B', 2 sobre 1. Porque BD é 2, B', D' é 1. Então, ó, a gente já observa que essa fração é igual a essa fração aqui, ó. Agora, vamos para o lado CD e C', D'. CD é 5, C', D' é 2,5. Então, se a gente dividir por 2,5, em cima e embaixo, vai dar 2 sobre 1. E o lado AC sobre o lado A'C' vai ser 4 sobre 2, que dividindo por 2, vai dar 2 sobre 1. Então, a gente observa, né, que a razão, né, entre os lados, né, a proporção, elas são iguais para os 4 lados. Se um desses fosse diferente, a gente não poderia dizer que essas 2 figuras seriam semelhantes.
como todas as razões são iguais, essas duas figuras elas são semelhantes. Agora, vamos ver nessa figura aqui se essas duas figuras são semelhantes também. É a mesma coisa, né? Nós temos uma figura de 4 lados, figuras de 4 lados, os vértices A, B, C e D, a linha B', C' e D', com todos os ângulos iguais a 90 graus. Então, aqui a gente já observa que essa figura pode ser semelhante. Nós vamos verificar agora fazendo a proporção dos lados. Eu escolhi o lado maior, né, sobre o lado menor. Então, vai ser AB sobre a linha B'. Então, vai dar 4 sobre 3. Essa fração aqui não dá para simplificar. E agora eu vou fazer o lado AC sobre a linha C', que deu 2 sobre 1. O que nós observamos aqui? Que essas duas proporções, elas são diferentes. Então, significa dizer que essas duas figuras não são semelhantes. Então, não necessariamente ter, né, a mesma quantidade de lados e os ângulos iguais serão semelhantes. Temos que observar as proporções entre os lados das figuras. Agora nós vamos fazer os exercícios. Antes da gente passar para o nosso exercício, tem uma propriedade muito importante também, que é interessante saber, que fala sobre a relação do perímetro das figuras semelhantes. Tá? Quando dois polígonos são semelhantes, os perímetros desses polígonos são proporcionais às medidas de dois lados correspondentes quaisquer. O que significa dizer isso, né? Que quando a gente fizer a proporção, a razão, né, entre o perímetro de uma figura sobre o perímetro da outra figura, vai dar uma razão, vai dar uma fração. E essa fração tem que ser igual à fração, à proporção dos lados. Então, aquela mesma proporção que deu dos 4 lados, eu tenho que ter aquela mesma proporção para os perímetros também. O nosso primeiro exercício, ele fala o seguinte: considere os trapézios seguintes. Trapézio 1, trapézio 2, né? A gente verifica aqui, né, os vértices correspondentes, né, A, B, C, D, a linha B', C', D', a gente observa, né, que o ângulo A é igual ao ângulo A', o B é igual ao B', a mesma coisa para o C e a mesma coisa para o D. Então, eles têm ângulos iguais e eles têm a quantidade de lados iguais. E aí a questão diz, eles são semelhantes. Então, aqui a questão já fala que elas são semelhantes. A figura 1 é semelhante com a figura 2. E dá mais uma informação, né? O perímetro do segundo trapézio, do trapézio 2, é 37 centímetros. Então, se a gente somar os 4 lados desse trapézio aqui, vai dar um resultado de 37 centímetros. E ele quer calcular a medida dos lados desse trapézio aqui 2. Ou seja, ele quer calcular x, y, z e w. Bem, o que a gente falou sobre perímetro? Que a razão entre os perímetros, né, de duas figuras vai dar uma proporção, vai dar uma fração. E essa fração, né, tem que ser igual à fração dos lados correspondentes. Se a gente fizer a razão entre os lados proporcionais, a gente não vai conseguir achar o resultado das letras, né? Porque, por exemplo, vai ficar 28 sobre Z, 26 sobre W, 34 sobre Y e 60 sobre X. Não vai dar para a gente resolver nada. Mas a gente tem uma outra informação que dá para a gente achar essa proporcionalidade, que é o perímetro. Ele falou que a figura 2 tem um perímetro de 37 centímetros. Então, se a gente calcular o perímetro da figura 1, que vai dar para calcular, porque a gente vai somar todos os lados desse perímetro, a gente pode achar a proporcionalidade entre
o perímetro desses dois trapézios. Então, somando aqui, né, todos os lados da figura 1, a gente tem um valor, né, de 148. Ou seja, 26 mais 28 mais 34 mais 60 vai dar 148. Agora, a gente vai fazer a proporcionalidade do perímetro da figura 2 sobre o perímetro da figura 1. Então, vai ficar 37 sobre 148. Então, aqui é o perímetro da figura 2 e esse aqui é o perímetro da figura 1, que deu 37 sobre 148, que vai dar para a gente dividir por 37, em cima e embaixo, que no caso vai dar 1 sobre 4. Então, essa proporcionalidade aqui do perímetro tem que ser igual à proporcionalidade dos lados. Então, agora a gente vai poder igualar essa fração com a proporção dos lados. Então, as proporções dos lados são essas aqui: z sobre 28, y sobre 34, x sobre 60 e w sobre 26. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa fração e igualar essa. E vamos encontrar o valor de z. A mesma coisa nós vamos fazer para cá e para cá. Z sobre 28 é igual a 1/4. Vamos multiplicar cruzado e encontrar o valor de z. 4z igual a 28, z igual a 28 sobre 4, z igual a 7. Então, a gente achou o valor do z. Agora, a gente vai para o y, né? Y sobre 34 é igual a 1/4. Multiplicando cruzado, 4y é igual a 34, passando 4 para o outro lado, 34 sobre 4, vai dar 8,5. Então, y é igual a 8,5. X sobre 60 é igual a 1/4, multiplicando cruzado, 4x é igual a 60, passando 4 dividindo, x vai ser igual a 15. Agora, a gente vai achar o valor de w. W sobre 26 é igual a 1/4, multiplicando cruzado, 4w é igual a 26, passando 4 para o outro lado dividindo, 26 dividido por 4 vai dar 6,5. Então, tá aqui a resposta, né, dos 4 lados que a questão estava pedindo. X igual a 15, y igual a 8,5, z igual a 7, w igual a 6,5. Observação, a gente só conseguiu fazer essa questão porque ele deu o perímetro da segunda figura, deu para calcular o perímetro da primeira figura e fazer a razão de proporção entre os perímetros. E essa razão a gente utilizou para achar os lados do segundo trapézio. A nossa segunda questão, ele diz que, dados os hexágonos regulares 1 e 2, coloquei aqui o desenho para vocês, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, o perímetro do hexágono 1, perímetro desse hexágono aqui é 48 centímetros. E a razão de semelhança entre o hexágono 1 e o hexágono 2 é 3/4. Então, ele deu duas informações: o perímetro do primeiro hexágono e a razão de proporção. Ele já deu a razão de proporção do 1 sobre o 2. As informações, então, que a gente tem, né, é que a razão de semelhança, né, entre a figura 1 e a figura 2 é 3/4 e o perímetro da primeira figura é 48. Com essas informações, dá para a gente calcular o perímetro da segunda figura, porque a gente tem o perímetro da primeira figura e nós temos a razão de proporção. Então, basta eu igualar essas duas frações. Então, ficou assim: 3/4 é igual a 48 sobre A. 3/4 é a razão de proporção, 48 é o perímetro do hexágono 1 e A é o que eu quero achar, que é o perímetro da figura 2. Multiplicando cruzado, 3A é igual a 192, passando 3 dividindo, né? 192 sobre 3 vai dar 64. Ou seja, o perímetro da segunda figura é 64. Agora, ele pede para calcular as medidas, né, dos lados X, que está na figura 2, e Y na figura 1. Bem,
Que informação a gente pode tirar também dessa questão? Lá no início do enunciado, ele diz que os hexágonos são regulares. O que significa isso? Regulares. Figuras regulares são figuras que têm lados iguais. Então, é essa observação que a gente tira da questão, né? Como os hexágonos são regulares, os seus lados são congruentes, ou seja, os lados são iguais. Então, se aqui é x, todos os outros lados são x. E aqui é a mesma coisa. Se um lado é y, todos os outros lados são y. Agora dá para encontrar o valor de x e o valor de y, porque a gente tem o perímetro da segunda figura e também nós temos o perímetro da primeira figura. Então, para o hexágono 1, nós temos que 6y é igual a 48, porque nós temos 6 lados e cada lado mede y, então y vai dar 8. Então, o lado da primeira figura do hexágono 1 mede 8 centímetros. A mesma coisa para o hexágono 2. 6x é igual a 64. 6x porque nós temos 6 lados de medida x. Então, passando 6 para o outro lado, dividindo, x é igual a 10,7 aproximadamente. Então, aqui estão as respostas das questões. O perímetro do segundo hexágono é 64, o lado do primeiro hexágono é 8 e o lado do segundo hexágono é 10,7. O terceiro exercício, ele pede para determinar o perímetro do quadrado da figura abaixo. Nessa figura, a gente observa que nós temos um triângulo, onde eu coloquei os vértices A, B e C, e um quadrado, que é esse aqui, de lado x, né? Então, aqui é x, aqui é x, aqui é x e aqui é x, né? Nessa questão, nós vamos trabalhar com semelhança de figuras. Nós vamos trabalhar com o triângulo A, B e C e o triângulo D, E e C. Eu vou desenhar aqui para vocês os dois triângulos para a gente poder identificar os seus lados. O primeiro triângulo, né, A, B e C, como eu falei para vocês, que é o triângulo maior lá. E esse triângulo aqui, DEC, que é o triângulo menor. Agora, nós vamos passar para cá e para cá as informações que estão lá naquele triângulo. Essa medida aqui, lá naquele triângulo lá, é 10. E essa medida aqui é 15. Então, 10 e 15. No triângulo DEC, nós temos que essa medida aqui é x. E essa medida aqui nós não sabemos, mas nós sabemos que tudo é 15 e que esse pedaço aqui é x. Então, o que vai sobrar para cá? 15 menos x. Então, como esse lado todo aqui é 15, esse lado aqui vai ser 15 menos x. Eu estou tirando de 15 a medida do lado do quadrado, que é x. Agora, a gente vai fazer a razão de semelhança. Nós vamos começar com esse triângulo aqui. Então, a primeira razão vai ser esse lado aqui sobre esse lado e depois esse lado aqui sobre esse lado. Então, ficou dessa forma aqui. 10 está para x, que é a primeira fração, assim como 15, que é essa medida toda aqui, está para essa medida aqui, 15 menos x. E agora a gente multiplicou cruzado. Quando a gente multiplicou cruzado, ficou isso aqui. 15x igual a 10 vezes esses dois valores aqui que eu coloquei entre parênteses. Muita atenção aqui, tá? Porque como nós temos dois termos aqui, o aluno, ele esquece e multiplica só o primeiro termo que está aqui. Então, por isso que eu coloquei o parênteses aqui para a gente fazer a multiplicação distributiva. Então, 15x é igual a 150 menos 10x. Passando esse menos 10x para o outro lado, ele troca de sinal. Então, ficou 15x mais 10x é igual a 150. Fazendo a soma, vai dar 25x é igual a 150. Passando 25 para o outro lado e fazendo a divisão, x é igual a 6.
a questão que é o perímetro desse quadrado. Bem, se a gente encontrou o valor de x igual a 6, né? O perímetro desse quadrado vai ser 24 centímetros. Na nossa última questão diz, na figura, DM é o dobro de MN. Qual a área do retângulo CDMN? Ele diz que o segmento DM, que é esse pedaço aqui do retângulo, é o dobro de MN, que é esse pedaço do retângulo. Bem, como a gente não sabe a medida do segmento MN, a gente fala que é X. E como DM é o dobro de MN, DM vai ser 2x. Então, aqui vai ser 2x, aqui vai ser 2x e aqui vai ser x. Nessa questão, nós vamos também trabalhar com semelhança. Nós vamos pegar o triângulo ABM, que é esse triângulo maior aqui, tá? Que eu coloquei aqui para vocês. E esse triângulo menor aqui, ACN, tá? Agora, nós vamos passar para cá as medidas desse triângulo. O lado AM mede 21 e o lado BM mede 28. No triângulo ACN, nós temos que CN é 2x e AN eu não tenho a medida, mas eu sei que tudo isso aqui é 21 e que esse pedaço aqui é x. Então, o que vai sobrar para esse lado desse triângulo? O total, 21, menos o pedaço do triângulo. Então, o lado AN vai ser 21 menos x, porque é o pedaço todo, 21 menos esse pedaço aqui, x. E aí, a gente vai trabalhar com os lados proporcionais. Eu vou trabalhar esse triângulo com esse aqui. Então, esse lado 21 está para esse lado aqui, 21 menos x, que é essa fração aqui, que é a primeira proporção, igual à segunda proporção, que vai ser esse lado aqui sobre esse lado aqui, que está aqui, 28 sobre 2x. Agora, a gente vai fazer a multiplicação cruzada, lembrando que aqui a gente vai colocar entre parênteses, porque o 28 vai multiplicar tanto o x como o 21. Então, ficou 42x é igual a 588 menos 28x. Passando menos 28 para o outro lado e trocando de sinal, vai ficar 42x mais 28 é igual a 588. Somando 42 com 28 deu 70x. Passando 70 para o outro lado dividindo, x é igual a 8,4. A questão pede para calcular a área desse retângulo aqui. A fórmula da área do retângulo é base vezes altura. A base dele é 2x, onde nós acabamos de encontrar que x é igual a 8,4. E a altura dele é x, então a altura dele vai ser 8,4. Então, a área desse retângulo vai ser 16,8 vezes 8,4, porque a base, né, é 2 vezes x, então é 2 vezes 8,4. Fazendo essa multiplicação aqui, a área será 41,21 centímetros quadrados. Opção B. Bem, a nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado da aula, tirado as suas dúvidas. Caso continue com alguma dúvida, pode deixar um comentário que eu responderei. Quem gostou pode curtir. Quem quiser se inscrever no meu canal para receber mais vídeos sobre matemática básica, eu agradeço. Obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima aula.